Leitura estratégica da Lei das Eleições, Lei número 9.504/97, da prestação de contas, artigo 28. A prestação de contas será feita, inciso 1, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, da forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. Inciso 2, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Parágrafo 1º. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhada dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Parágrafo 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Guarde bem, as prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafo 3º. As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em um FII pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo 4º. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, na rede mundial de computadores internet, inciso 1, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas do seu recebimento. Inciso 2, no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos pelos gastos, como os gastos realizados. Guarde bem esse inciso 2 porque é estratégico, porque diz, no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas, inciso 1, a cessão de bens móveis limitada ao valor de R$4.000 por pessoa cedente. Inciso 2, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Inciso 3, a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau para seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7º. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8º. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 9º. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$20.000 atualizados monetariamente a cada eleição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE ou por índice que o substituir. Parágrafo 10. O sistema simplificado referido no parágrafo 9º deverá conter pelo menos, inciso 1, identificação das doações recebidas com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. 2. Identificação das despesas realizadas com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. 3. Registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Parágrafo 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os parágrafos 9º e 10º. Parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas anual dos partidos como transferência aos candidatos. Artigo 29.
ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão, inciso 1, resumir as informações contidas na prestação de contas de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. Inciso 3. Encaminhar à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. Inciso 4. Havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas referente aos 2 turnos até o 20º dia posterior à sua realização. Parágrafo 2º. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Parágrafo 3º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Parágrafo 4º. No caso do disposto no parágrafo 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com um candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha decidindo, inciso 1, pela aprovação quando estiverem regulares. 2. Pela aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. 3. Pela desaprovação quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. 4. Pela não prestação quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar suas contas no prazo de 72 horas. Parágrafo 1º. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Parágrafo 2º. Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido. Parágrafo 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam seu resultado não acarreterão a rejeição das contas. Parágrafo 3º. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios pelo tempo que for necessário. Parágrafo 4º. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou saneamento das falhas. Parágrafo 5º. Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos, caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral no prazo de 3 dias a contar da publicação no Diário Oficial. Parágrafo 6º. No mesmo prazo previsto no parágrafo 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Artigo 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado se já houver sido outorgado. Parágrafo 3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 31. Se ao final da campanha ocorrer sobra de recursos financeiros,
esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. No caso de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juiz eleitoral correspondente. Inciso 2. No caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. Inciso 3. No caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 4. O órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral com a identificação dos candidatos. Artigo 32. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. Parágrafo único. Estando pendente do julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. Das pesquisas e testes e pré-eleitorais, exatamente, das pesquisas e testes pré-eleitorais, artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas para cada pesquisa a registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações. Inciso 1. Quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. 5. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. 6. Questionário completo aplicado ou a ser aplicado. 7. Nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Parágrafo 1º. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral afixará no prazo de 24 horas no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. A divulgação de pesquisa sem um prévio registro das informações de que trata este artigo, sujeito e responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil FII. Parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil FII. Parágrafo 5º. É vedada no período de campanha eleitoral a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Parágrafo 1º. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e por meio de escolha de livre e aleatória de planilhas individuais
mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e multa no valor de 10 mil a 20 mil. O fim. Parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeitos responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque que de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafo 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.